Olá, veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Instalada na Seção Judiciária de Minas Gerais, a primeira sala de oitiva especial da Justiça Federal. Na entrevista especial da semana, a juíza federal Simone Lemos Fernandes fala sobre o aumento dos crimes envolvendo pedofilia infantil na internet. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Relatório Justiça em Números é divulgado e dados mostram bons resultados alcançados por alguns órgãos do Judiciário brasileiro. O relatório Justiça em Números, que todo ano traça um panorama do Judiciário brasileiro, mostrou que a Primeira Região julgou mais de 500 mil de processos em 2014. Houve um aumento significativo de 20,8% no número de ações recebidas pela Justiça Federal. Um total de 4 milhões de novos processos e foram baixados 3,7 milhões, o que revela um índice de atendimento à demanda de 91,3%. Os dados foram apresentados durante a segunda reunião preparatória para o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizada na SMAF. Estou aqui representando o presidente Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região. Nosso papel é simplesmente de receber a elite da Justiça Brasileira para participar dessa segunda reunião preparatória do 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O Tribunal e a escola se sentem orgulhosos de poder oferecer e ter essas instalações maravilhosas, como podem ser vistas, para poder sediar este importante evento. Os dados mostrados no Justiça em Números revelam ainda que dos 4 milhões de processos que chegaram à Justiça Federal, 1.200.000 se destinaram apenas à Primeira Região. No total, foram julgados 584 mil processos. O índice de produtividade por magistrado da Justiça Federal também se destacou. No ano passado, foram 1.999 processos julgados por juiz de primeira instância e 3.458 por desembargador federal. Outro número importante trata da quantidade de ações protocoladas em ambiente digital. Em 2014, quase 80% dos feitos foram recebidos eletronicamente no primeiro grau e 39% nos tribunais regionais federais. São os melhores índices apresentados entre todos os ramos do judiciário. Tudo na vida, para que consigamos sucesso, exige planejamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Numa viagem, precisamos planejar onde queremos chegar, o tempo que nós temos disponível, os meios de transporte para conseguirmos concluir essa tarefa, né? E no judiciário não é diferente. Nós precisamos definir onde queremos chegar, quais ferramentas temos à disposição, quais os melhores caminhos a seguir e também acompanharmos os resultados parciais para que consigamos êxito. Então, obviamente, essa ação de planejamento estratégico é imprescindível para o sucesso da ação do Poder Judiciário. A gente costuma dizer o seguinte, as metas não são do CNJ, elas são nossas, são do Poder Judiciário, porque nós todos ajudamos a construí-las. Tá? Então, nesses encontros, cada tribunal traz a sua participação, a sua sugestão, colaboração. Veja depois do intervalo. Seção Judiciária de Minas Gerais é pioneira na Justiça Federal a utilizar sala especial de depoimento em processos de violência contra crianças e adolescentes. Até já! Com o crescimento dos crimes de pornografia infantil pela internet, a Seção Judiciária de Minas Gerais se pauta em instrumento normativo do Conselho Nacional de Justiça e instala a primeira sala de oitiva especial para crianças vítimas de pornografia infantil pela internet. Fomos até lá conferir esta medida pioneira na Justiça Federal.
Para ouvir as crianças vítimas destes crimes, em 2003 foi criada a primeira sala de oitiva especial na 2ª Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Distrito Federal, esse tipo de sala existe desde a criação da delegacia, em 1999. Saiba como atuam os pedófilos nestes crimes virtuais. Normalmente, os primeiros contatos são realizados através de jogos online, onde o adulto adquire a confiança da criança e pede os dados, como número de telefone, WhatsApp, Skype, Facebook, e começa a estabelecer um vínculo com essa criança. E com o passar do tempo, ele vai induzindo a sexualidade da criança, vai enviando mensagens de cunho sexual, fotografias, e fazendo com que essa criança se fotografe e encaminhe isso para ele. Às vezes a criança até produz vídeos sobre isso. O delegado destaca a importância das salas especiais de oitiva infantil. As crianças e os adolescentes são ouvidos em salas especialmente preparadas para ele, num ambiente lúdico, com que faça com que eles se sintam confortáveis para narrar o que aconteceu. As entrevistas são feitas, no caso da Polícia Civil do Distrito Federal, por agentes de polícia com formação em psicologia, que vão utilizar dessas técnicas para que não haja a revitimização. As perguntas, as entrevistas é feito de forma não indutiva, para que a criança não seja induzida a contar algo que não existiu. Na verdade, ela vai contar espontaneamente o que sofreu, sem com que haja qualquer interferência do entrevistador, para que isso seja uma prova irrefutável. Com o aumento dos crimes virtuais contra crianças, cresce na Justiça Federal o interesse pela prática de audiências diferenciadas. Numa iniciativa pioneira, foi instalada a primeira sala de oitiva infantil na Seção Judiciária de Belo Horizonte. Para proteger a criança, a Seção Judiciária de Minas Gerais construiu esta entrada especial. Aqui não tem seguranças nem detector de metais. A criança entra de uma forma mais reservada na sala de oitiva especial. A criança fica aqui e, através desse sistema de áudio e vídeo, as pessoas que estão na audiência acompanham o depoimento da criança, que é conduzido por esse profissional qualificado. É lógico que no processo penal a gente tem também que respeitar a ampla defesa, o contraditório, então as partes também têm a oportunidade de fazer perguntas ao psicólogo através de um ponto de ouvido ou um telefone com Bluetooth que ele fica, mas ele vai saber o melhor momento e a melhor forma de fazer aquela pergunta à criança num momento que ela não esteja acuada ou através de outras práticas que façam com que ela se sinta mais confiante, mais firme, mais solta para falar de um determinado assunto. A sala disponibiliza brinquedos para que a criança se sinta mais acolhida, diferente do ambiente frio de um tribunal. Dentro da própria psicologia existem técnicas, de trabalho, por exemplo, a criança pequena é muito difícil apenas numa entrevista cognitiva, numa anamnese, que você consiga colher dados que seriam adequados para o esclarecimento da situação. Então, assim, técnicas de brinquedo, a própria sala vai estar montada com bonequinhos, com brinquedos de pelúcia, com jogos. Até a gente pode usar, por exemplo, em crianças maiores e adolescentes, técnicas de desenhos ou jogos, uma coisa rápida, mas assim, que dali a pessoa, a vítima, possa se expressar de uma forma mais tranquila e mais sem traumas, sem ser apenas uma pergunta e uma resposta. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal se depara com o crescimento da prática de crimes virtuais que vão do consumo de material pornográfico infanto-juvenil à produção deste material. Outra forma de ação é com relação ao aliciamento de crianças, A gente percebe também que as crianças utilizam as redes sociais ou mesmo jogos eletrônicos, estão suscetíveis a algumas abordagens por pessoas mal intencionadas, que se identificam seja como se passando por criança mesmo,
ou se apresentando como algum amigo e utilizando alguns recursos tecnológicos que ludibriam a criança pelo meio de abrir imagens de webcams que não são verdadeiras, são de outras pessoas, alguns aplicativos que permitem isso, de modo a aliciar essa criança, trazer o tema sexual à baila e acabar obtendo alguns arquivos íntimos dessas vítimas. Em séries americanas como Lei e Ordem, os policiais se passam por crianças para investigar crimes de pedofilia, o que no Brasil a legislação não permite. A limitação da legislação penal que seja possível nós infiltrarmos em rede de pedófilos, não é viável, não é legal o policial se passar por criança, né? Desde que o policial se passando por criança e eventualmente sendo aliciado, entre aspas, por um suposto criminoso, isso seria considerado crime impossível conforme a nossa legislação. Enquanto que nos Estados Unidos, essa atuação proativa do policial se passando por criança é válida para eventual condenação. Enquanto a legislação penal brasileira não muda, a dica é para que os pais fiquem alertas, verificando sempre o que os filhos andam acessando na internet. Na verdade, é assim, né? A ideia de que a rua é muito perigoso, então em casa, no computador, é mais tranquilo, e isso não é bem verdade. E também, de outro lado, não adianta proibir, né? O que a gente percebe é que não adianta proibir. Hoje essas tecnologias fazem parte do nosso dia a dia e as crianças muitas vezes têm muito mais conhecimento técnico do que os adultos. O que a gente verifica é importante mesmo é o diálogo, a orientação, né, para explicar do uso responsável pela internet, da internet, e de modo a sensibilizá-lo e criar um canal de diálogo com os filhos. Depois do intervalo, a juíza federal da 35ª Vara Criminal de Minas Gerais, Simone Lemos Fernandes, destaca a pornografia infantil como o crime virtual mais denunciado no Brasil em 2013 e os cuidados que os pais devem ter para proteger crianças e adolescentes. Fique com a gente. A SaferNet Brasil, entidade que atua no enfrentamento aos crimes e violações aos direitos humanos na internet, divulgou no ano passado um levantamento que indicou a pornografia infantil como o crime virtual mais denunciado no Brasil em 2013. Esse preocupante aumento dos crimes cibernéticos alerta para a necessidade de buscar novas formas para enfrentar esses crimes. E é sobre esse assunto que eu converso com a juíza federal da 35ª Vara Criminal de Minas Gerais, Simone Lemos Fernandes. O Brasil está em 4º lugar no ranking desses crimes. É uma situação preocupante, doutora Simone? Sim, é uma situação muito preocupante, até porque eu acho que não é uma situação que está publicamente ainda preocupante. Não se conhece ainda o risco de exposição indevida de crianças e adolescentes à internet. Somos um país muito novo, ainda com a população muito nova, e um país que tem um número muito grande de internautas e um acesso muito descontrolado à internet. E, como eu disse, não estamos preparados ainda para lidar com essa situação, por isso, sim, é um assunto preocupante. E o que se observa no dia a dia é que não só crianças, mas até os adultos se expõem demais na internet, principalmente no Facebook. Como é que no dia a dia isso afeta a pessoa, a família, e pode chegar a um crime virtual? Não se sabe, existem muitos estudos sobre isso, não se sabe muito ainda o motivo, eu acho que é um motivo cultural. O brasileiro vamos dizer assim, o Brasil é o país que onde as pessoas mais se expõem no Facebook, é o país campeão de usuários de Facebook.
E realmente as pessoas não têm o limite da privacidade e do público, estão colocando muito a sua vida privada, dando um exemplo muito ruim para as crianças, que seguem os seus pais. E o pior, as crianças entram também no Facebook antes de terem uma idade apropriada, que é 13 anos de idade, e com isso expõem sua rotina, seus hábitos, o que torna muito fácil, as torna vítimas fáceis desse tipo de predador. E de que forma esse predador costuma agir? Ele se faz passar como criança? De que forma ele chega e envolve essa criança? A forma mais normal é essa pessoa ter um perfil falso de Facebook ou se fazer passar por criança em chats, ir conquistando a confiança da criança, mostrando que também é uma criança que tem as mesmas preocupações, que vive as mesmas dificuldades, que ampara essa criança que está tão longe, às vezes, do pai e da mãe, que tem que trabalhar o dia inteiro. E conquistando esse espaço, ele vai tendo uma intimidade que é indesejável e que leva depois a criança a risco. Eu vi, inclusive, em entrevistas com os delegados, fotos onde a criança se expõe. Sim. Começa assim, a própria pessoa, vamos dizer assim, o pedófilo, se fazendo passar por criança, ele começa a trocar fotos com a criança. Esse é o primeiro tipo de, vamos dizer, de contato que eles têm. Olha, meu corpo está mudando, ele está dessa forma, como está o seu? Você pode me mostrar uma foto assim, uma foto assada? E a partir da primeira foto que eles conseguem, aí eles já começam a ameaçar a criança de exposição na escola, na família, caso ela não continue tirando. A partir da primeira foto acabou, vamos dizer assim, o teatro. Deixa de ser uma criança e começa realmente a ser uma pessoa que passa a ameaçar a criança. E elas, com medo dessa exposição e dessa pressão, vai cedendo realmente aos pedidos da outra pessoa e se expondo cada vez mais. E isso não tem fim, né? É um processo muito longo e a gente sabe que tudo que cai na internet é eterno, perene e vai ficar na internet, mesmo que se tire, que se tente tirar. Agora é um processo muito doloroso, daí a importância dessa sala de oitiva que foi criada em Belo Horizonte, que é um projeto que a senhora coordena, que por enquanto é a única na Justiça Federal. Inclusive esse tipo de crime é novo para a Justiça Federal, porque a distribuição internacional desse tipo de imagem ou de vídeo de abuso sexual de criança acaba trazendo a produção desse material também para a Justiça Federal. E nós não estamos preparados para esse tipo de crime ainda. Os profissionais que operam na Justiça Federal, o juiz, o Ministério Público Federal, os defensores públicos, os advogados, a própria Polícia Federal, ela não tem um treinamento para lidar com crianças. Então, a gente realmente tem que se preparar para essa triste realidade. Nos Estados Unidos, a gente verifica em filmes, pelo menos, que os policiais, muitas vezes, se passam por crianças para chegar até os pedófilos. E no Brasil, isso não pode ser feito, tem algumas restrições. Sim, a gente tem muitos obstáculos, vamos dizer assim, processuais, legais. A filosofia é outra, né? Nos Estados Unidos não existe a figura do crime impossível. O crime impossível é aquele, aqui no Brasil a gente segue essa teoria, aquele que não vai se realizar, porque na verdade, não, por exemplo, no caso da pedofilia, não existe uma criança do outro lado da comunicação, então nunca vai ser um abuso de criança pela internet, porque na verdade está um policial do outro lado. Nos Estados Unidos eles não consideram isso, porque eles consideram que as crianças estão potencialmente ameaçadas quando um pedófilo está agindo na rede. Eles não têm essa figura do crime impossível, então fica muito mais fácil a investigação. Né? E a legislação também tem muitas facilidades que são usadas, que a gente não tem aqui, infelizmente. E os criminosos virtuais, eles também utilizam uma rede paralela, a Deep Web. Como funciona essa rede? Ela é eficaz para esconder esses crimes? Na verdade, a internet é uma rede de redes, né? E redes podem ser formadas entre pessoas que têm confiança e têm mecanismos de busca e de acesso a outras pessoas. Então, a Deep Web, na verdade, é uma rede sem indexação de busca. Na verdade, você navega pela Deep Web com endereços certos, não é qualquer pessoa que consegue navegar na internet. Existem, sim, páginas onde há uma indexação dos endereços com identificação dos assuntos. Por exemplo, grupos de endereços de pedófilos, de venda de arma, de
documentação falsa, de moeda falsa, de droga, mas é um mundo de pessoas que dominam essa área da tecnologia, de hackers e de crackers. Então, você navegando também na internet, você está muito sujeito a ter o seu computador invadido, a ter vírus e uma série de coisas. Não é uma terra para qualquer pessoa navegar, mas é uma terra muito profícua para o desenvolvimento desse tipo de crime, porque, sendo irrastreável, os criminosos ficam muito mais livres para manifestarem suas opiniões, para formarem grupos de apoio, para traçarem maneiras de atuação e realmente não se consegue localizá-los. A senhora participou de um programa norte-americano sobre o tema. Que comparação a senhora faz do que é feito nos Estados Unidos com o que é feito no Brasil? É um pouco difícil comparar. Os Estados Unidos são realmente, vamos dizer, o país pai do computador, da internet. Eles têm um desenvolvimento muito maior, uma preocupação muito maior, um domínio muito maior da internet. E aqui a gente tem que realmente buscar as iniciativas mais interessantes e a maneira de atuar também para prevenir esse tipo de crime, para aprendermos com eles nessas áreas. Eu tenho certeza que outras coisas nós temos para ensiná-los, mas nessa área eu acho que nós temos muito a aprender. E a questão da nossa legislação? Eu estava vendo algumas penalidades, parece que são muito pequenas. Como é que a senhora analisa essa questão? A questão da distribuição, venda de pornografia infantil está tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho, vamos dizer, as penas são adequadas, estão dentro de um parâmetro internacional da Convenção dos Direitos da Criança e do protocolo adicional que trata de pornografia infantil, prostituição infantil. O que não é muito adequado no Brasil é a penalização dos crimes, vamos dizer assim, cibernéticos propriamente ditos. Invasão de sistema, apropriação de identidade, outras coisas. As penas são muito baixas, comparadas com as de outros países, o que acaba incentivando a prática desse tipo de crime. Agora, um caso que ficou muito conhecido no Brasil foi o caso da atriz Carolina Dickmann. A partir daí se criou até uma lei. É um pouco diferente da questão das crianças, e parece que das crianças bem mais séria, mas parece que quando há um crime, há uma comoção nacional e se criam leis. Como é que a senhora vê isso? Eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que o Brasil é um país que se resolve por leis, o que é uma coisa estranha, né? Normalmente a lei ela acompanha a evolução da sociedade, e no Brasil a gente tenta impor uma democracia pela Constituição, a gente tenta resolver problemas de lotação de presídios através de legislação, e da mesma forma isso aconteceu com a lei dos crimes hediondos também. Eu, sinceramente, não sou muito crédula nesse tipo de solução, que eu acho que ela é paliativa, sim, mas ela nunca atinge a raiz do problema, que é o preparo, uma política pública mesmo, nas escolas, por exemplo, no que diz respeito às crianças, né? E aos pais das crianças, de saberem os riscos que elas correm, os professores, o treinamento, tem muitas coisas que vêm antes vamos dizer assim, do tratamento do assunto pela lei. Mas a lei em si, ela já havia o projeto de lei há mais tempo, salvo engano, do senador Eduardo Zeredo, e ela só saiu naquele momento pelo caso Carolina Dickmann. Não era uma lei imatura, vamos dizer assim, só acho que realmente é uma lei que traz penalidades muito pequenas e que incentiva a prática desse tipo de crime. Agora, é importante, nesse momento, eu acho que é esclarecermos os pais e justamente para fazerem esse trabalho didático com as crianças. A senhora, como mãe, por exemplo, que cuidado a senhora tem com a sua filha, ela para entrar no Facebook, assim, de que forma prática, porque a mãe às vezes está tranquila, não, meu filho está lá na internet, está pesquisando, está estudando e às vezes está a caminho de ser a vítima de um pedófilo. Isso é um pouco difícil, né? O Brasil, infelizmente, é um país de todo mundo faz porque eu não posso fazer, né? Tudo a gente justifica porque todo mundo faz. E seguramente esse é um dos raciocínios dos meus filhos, que não gostam do controle que eu tenho sobre eles nesse tipo de assunto. Os mais velhos costumavam me chamar de jurássica, porque eu realmente tenho, cada aparelho que é ligado à internet, Wi-Fi lá em casa, ele tem um tempo controlado de acesso, as senhas são de... Estou dizendo com relação às crianças, porque eu tenho filhos mais velhos também.
A senha só eu que tenho e meu marido, e a gente realmente acompanha e entra junto para explorar a internet, que é um veículo muito adequado e que traz muita coisa boa, né, na área de educação, de lazer, de cultura, e tem que ser explorado, mas ele tem que ser explorado junto com uma pessoa que tenha o domínio daquilo e sem que a criança corra riscos. Então, o conselho que eu dou é esse, de sempre acompanhar o filho, né, de ter um computador que sempre fique virado para uma passagem onde as pessoas normalmente conseguem ver a tela e ver o que está sendo acessado. Um conselho que eu dou também de se colocar algum tipo de proteção nas câmeras, que normalmente os hackers também invadem muito fácil essas câmeras de computador, né? Um band-aidzinho resolve o problema. E mais acompanhar mesmo, estar sempre presente. E sempre atento. Sempre atento. Obrigada pela sua participação no nosso programa Inteiro Teor e volte sempre. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na internet. Até um próximo encontro.